Oi, hoje eu tô aqui pra contar sobre o caso do Phineas Gage enquanto eu me maquio, porque eu vi um vídeo e eu achei ele legal e eu resolvi fazer. Não sou maquiadora, não sei me maquiar direito, então não julguem a maquiagem, presta atenção no conteúdo. Então olha só, o ano é 1823. No dia 9 de julho, nasce Phineas Gage, nos Estados Unidos. Phineas passou a sua vida adulta sendo muito amigável com todo mundo, era considerado um trabalhador amigável, solidário e principalmente persistente. Ele tinha vários planos em mente. A postura dele era principalmente muito formal e ele sempre falava de forma respeitosa com as pessoas. As pessoas que conheciam ele citavam que ele era austero, de personalidade austera, sério. E ok, era uma pessoa normal. Ele trabalhava fazendo obras para construir trilhos de rodovias. E aí ele foi chamado para trabalhar numa obra perto de Vermont. Perto é forte, não é perto. Eu olhei no Maps, é umas 12 horas de Vermont, mas ok. No Canadá. E aí, no dia 13 de setembro de 1848, ele estava lá trabalhando. Ele tinha que fazer um buraco numa rocha, botar pólvora, areia e uma barra de ferro para quando estourasse a pólvora, a rocha estourasse, né? Não sei a física do negócio. E aí, ele cometeu um erro. Ele não colocou areia. Quando ele colocou a pólvora, ele colocou a barra de ferro. E aí, deu atrito, deu faísca e explodiu. E aí aconteceu o seguinte: basicamente a barra de ferro atravessou a cara dele. Era uma barra de ferro de cerca de 1,5 m de comprimento, pesava cerca de 7 quilos mais ou menos, e era 2,5 centímetros de diâmetro. Eu acho que algo assim, talvez? Tipo isso. E aí atravessou a bochecha esquerda, o olho esquerdo e uma parte do cérebro. Ela fez assim, igual essa foto aqui. E, obviamente, você está pensando aí na sua casa, esse cara morreu e acabou a história aqui. Porém, não. Phineas estava consciente e foi levado até um hospital onde o Dr. John Harlow atendeu ele. Só que o doutor, ele tirou os pedaços restantes de metal com os dedos, o que causou uma infecção e levou Phineas a um semicoma, que ele não estava antes. Só que ele tinha perdido muito sangue também, óbvio. Óbvio que ele seria debilitado com esse acidente. Porém, Phineas estava bem. Ele não só sobreviveu, como ficou muito bem, na verdade. Ele saiu do hospital como se tivesse sem sequelas. Eles avaliaram inteligência, habilidade matemática, linguagem, capacidade de aprendizagem, eles avaliaram tudo e estava tudo bem. Aí Phineas foi liberado do hospital e em 3 meses ele estava vivendo normalmente. Ele foi liberado para viver. Não enxergo nada. E aí lá estava ele, vivendo a sua vida, e os amigos começaram a perceber algumas coisas estranhas nele. Ele estava bem, ele estava andando e conversando, porém a forma com que ele conversava estava esquisita. Phineas se tornou um homem totalmente grosseiro, desrespeitoso com as pessoas. E todo mundo achou isso muito estranho, porque afinal ele era um homem super sério e amigável e respeitoso e tudo aquilo. Além disso, ele era um homem que tinha grandes planos para o futuro, que ele simplesmente não tinha mais, ele sequer pensava sobre o que ele estava fazendo no momento, ele agia sem pensar, ele tinha atitudes impulsivas. As pessoas tentavam conversar com ele e ele simplesmente não aceitava os conselhos que davam. Ele só ia vivendo, como se tivesse tudo certo. E ele também abandonou todo e qualquer projeto que ele tivesse na vida e simplesmente desistiu de tudo. E aí, obviamente, que ele foi demitido por indisciplina da estação ferroviária. Todo mundo na vizinhança que conhecia ele falou que ele simplesmente deixou de ser ele mesmo. Sim, eu tô usando o mesmo pincel para outra coisa porque eu não tenho pincel. Ele simplesmente não respeitava mais ninguém. E aí as pessoas começaram a largar de mão dele e simplesmente não davam mais bola para ele porque ele estava sendo um saco. Aí, dizem que ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele se mudou para o Chile
e lá ele conseguiu outros empregos, como cocheiro. Ele virou atração de circo, porque afinal você teve uma barra de ferro atravessada pela sua cara e está vivo naquela época. Naquela época não, isso ainda é surpreendente. Enfim, ele nunca mais conseguiu um emprego formal e fixo de fato. Ele foi pulando de um emprego para o outro, daí ele foi para o Chile e voltou para os Estados Unidos depois. E daí ele morreu em maio de 1861, devido a convulsões epilépticas que ele tinha devido ao trauma que ele sofreu. 4 anos depois que ele morreu, um pesquisador pediu para exumar e preservar o crânio dele para estudos posteriores. E esses estudos chegaram bem longe. Antes desse caso, o que a gente chama de lobos frontais, que é essa parte aqui, eram considerados inúteis, sem função nenhuma. E principalmente sem relação nenhuma com o comportamento humano no geral, assim. E no caso, o caso do Phineas foi o primeiro caso a demonstrar evidência de que sim, esses lobos ele tem uma função e ele está ligado ao comportamento humano, à personalidade, que basicamente é comportamento humano também, às emoções e a como que a gente vive as nossas interações sociais. E depois desse acidente, os lobos frontais eles começaram a ser conectados a funções mentais, a funções cognitivas. E o que hoje a gente chama de funções executivas, de tomada de decisão, de planejamento, raciocínio, tudo isso. Um médico que estudou o cérebro do Phineas falou o seguinte, abre aspas, o equilíbrio entre as faculdades intelectuais e as propensões animais pareciam ter sido destruídos, fecha aspas. De acordo com alguns estudos mais recentes, e por mais recentes eu digo mais recentes que 1800, dois neurobiologistas portugueses conseguiram calcular por onde que a barra passou com imagens gráficas e tomografias. Eles fizeram uma trajetória de por onde que a barra passou. E a partir dali eles conduziram um estudo que disse que as partes dos lobos frontais que são responsáveis pela fala e pela coordenação motora simplesmente não foram atingidos e por isso que ele teve tanta facilidade em se recuperar nessas partes. Porém, as outras partes que foram atingidas são as que hoje são atribuídas a comportamento, principalmente porque esses mesmos autores verificaram que pacientes que tiveram lesões parecidas com a do Phineas também apresentavam os mesmos sintomas. Não necessariamente as pessoas ficaram grosseiras ou qualquer coisa assim, mas eles tiveram muitas dificuldades em processo de tomada de decisão e planejamento, e principalmente no controle das emoções. Acho importante falar sobre o mito da localidade cerebral ou o mito do localizacionismo. Porque a gente tem sim as funções executivas, essas que eu tô falando o tempo inteiro, nos lobos frontais. Mas nada impede que o teu cérebro tenha neuroplasticidade suficiente para conseguir reconstruir e não sofrer com essa perda. E na verdade, o cérebro dele teve neuroplasticidade suficiente para lidar com esse trauma, porque dizem que conforme o tempo foi passando, ele foi melhorando. Ele foi ficando menos grosseiro com as pessoas. E isso é o cérebro recompensando por algumas partes que foram perdidas, mas que foram se reconstruindo ao longo do tempo, ou os neurônios foram sendo substituídos, ou criando novas que a gente chama sinapses. Pode ser tudo isso. Então não é porque uma pessoa sofreu um trauma no lobo frontal que ela vai morrer, primeiramente, porque, né, não morreu. Nem que ela vai mudar de personalidade para sempre e nunca mais será a mesma. O cérebro ele é dinâmico, assim como todas as outras partes do nosso corpo. E ele consegue se reconstruir, isso é muito incrível. Quando a gente é criança, isso é mais fácil. E o John era novo, ele tinha 25 anos. Então o cérebro dele ainda tinha bastante neuroplasticidade, se você for pensar. Eu esqueci de mencionar, mas aquela barra de ferro ela foi lançada a 30 metros do local que ele foi atingido. Esse foi o tamanho da força que essa barra de ferro foi lançada para longe. Quando encontraram essa barra de ferro, ela virou
melhor amigo dele. Ele virou atração de circo com ela. Afinal, ele passou a ser reconhecido por isso. As manchetes nos jornais eram acidente horrível ou passagem de barra de ferro através da cabeça. E isso por si só já é surpreendente. Hoje em dia é possível encontrar o crânio dele e a barra de ferro no Warren Medical Museum, que fica na Escola de Medicina de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. Muito obrigada por me acompanharem hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais casos clássicos da neuropsicologia para a gente conversar sobre. Curte, compartilha com quem possa gostar e até a próxima. Tchau!